Nos próximos capítulos da novela A Gata, Esmeralda diz a Paulo que Virgínia está com Centavinho, mas implora para que ele não prejudique Centavinho, que está preso, e recebe a visita de Lorena, que avisa a ele que está sendo acusado de sequestro e que, se depender dela, ele vai passar o resto de sua vida na cadeia. Do outro lado da cidade, Mariano vai visitar o pai, que pede a ele que o tire da clínica de reabilitação. O filho explica que não pode fazer isso, pois ele precisa de tratamento para se curar do vício. Neste meio tempo, Virgínia está cozinhando, esperando por Carlos, mas quem chega é Paulo, seu irmão. Os dois se abraçam e ela pergunta se por acaso vai obrigá-la a voltar para casa, mas ele diz que não. A garota diz que está muito feliz ali e que está muito apaixonada por Carlos. Na clínica de reabilitação, Augusto pergunta pela família e Mariano conta que Lorena está resolvendo alguns problemas, mas logo as duas estarão ali, assim como Paulo. No hospital, Domênico aperta Esmeralda e faz um drama, dizendo que tem sido um verdadeiro pai para as crianças e que seria muito ruim receber um pé na bunda como se fosse um cão sarnento depois que a garotinha ficou melhor. Na clínica, Mariano explica ao pai como está andando o processo e avisa que está envolvido na defesa do velho, mas precisa de alguns detalhes do dia em que seu sócio foi morto. Augusto tem certeza que Fernando e os juízes estão determinados a mandá-lo para a cadeia. E na casa de Fernando, Damião conta que já conseguiu autorização do tribunal para participar do processo contra os Martínez Negrete e agora só resta aguardar o prazo de 2 meses que foi dado pela justiça para a recuperação do advogado. Na clínica, Augusto continua humilhando o filho, dizendo que ele é um mal agradecido, pois usufruiu de tudo sem se importar de onde vinha o dinheiro. Mariano não nega, mas explica que, quando soube, não conseguia acreditar que seu pai fosse capaz de um ato tão baixo. Damião explica que, se conseguirem mandar Augusto para a prisão, poderão provar que Fernando agiu em legítima defesa, e assim, o tribunal daria mais atenção às reivindicações de propriedade, e com isso, a reintegração de posse. Silencioso diz que anotou todos os dados detalhadamente, mas sabe que Augusto alterou e fabricou provas para torná-lo um assassino. Damião avisa que as provas fabricadas já foram descobertas. Do outro lado da cidade, o italiano continua insistindo em casar com Esmeralda, mas ela tenta explicar que não quer nada com o sujeito. Ele joga na cara da moça tudo o que fez quando sua filha estava entre a vida e a morte e faz o maior dramalhão. Decepcionado, ele manda Esmeralda procurar Paulo e ela explica que gostaria muito de poder amar o pizzaiolo, porém seu coração pertence ao pai das crianças, apesar dos dois não conseguirem ficar juntos. Já é tarde da noite e Virgínia está preocupada com Carlos, que não chegou em casa. Inês diz à amiga que o namorado não costuma chegar tão tarde. Garibaldo chega e conta que o rapaz está preso. Enquanto isso, na prisão, Centavinho pede ao guarda para fazer uma ligação e descobre que está preso acusado de sequestrar a filha de uma família muito poderosa. O guarda ainda explica que por causa disto, ele vai apodrecer na cadeia. No dia seguinte, logo cedo, Inês leva Virgínia até a escola onde Esmeralda trabalha e a garota conta que Centavinho está preso. Virgínia conta que o Paulo era o único que sabia onde ela estava. Revoltada, Esmeralda conta a Jacira que o ex-marido sabia onde a irmã estava escondida, mas prometeu não fazer nada, só que agora, Carlos está preso. Neste meio tempo, Gisela toma café da manhã com Lorena, Paulo e Mariano. A mãe dos rapazes força a barra, mas o artista corta o embalo da megera. Mariano aproveita que Gisela saiu para atender um telefonema e diz que os médicos avisaram que é muito importante que a família esteja unida neste momento, para a pronta recuperação do pai. Lorena diz que nenhum dos dois se importou com o problema da irmã, mas ela já resolveu. As empregadas escutam atentamente a conversa. Quem também está ouvindo é Gisela, que já saiu de seu telefonema. Lorena explica então que o rapaz que levou Virgínia está preso por ter sequestrado a garota. Mas a mulher não para e diz que se o morto de fome é amigo de Esmeralda, melhor ainda, pois ela até foi visitar sua filha moribunda. Paulo se irrita e diz que a criança também é sua filha, mas a mulher avisa que o que menos importa a ela neste momento é a filha, pois conta com Mariano para condenar o rapaz. Não dando a menor bola com a presença da visita, Lorena chama os filhos de covardes e diz que ela vai lutar até as últimas consequências. Paulo vai encontrar Esmeralda e ela culpa o rapaz pela situação de Centavinho. A moça manda o rapaz sair da vida dela de uma vez por todas, pois tudo o que ele sabe fazer é os outros sofrerem. Neste meio tempo, Damião e Esmeralda vão ver Carlos na prisão. O advogado explica que a situação é complicada porque a moça é menor de idade. O rapaz explica que ele não está sozinho,
porém avisa que o mais provável é que ele seja transferido para o presídio. Virgínia enfrenta a mãe, que diz que está com muita preguiça de ouvir a filha. Porém, a moça continua falando e pergunta como ela foi capaz de fazer isto, e exige que ela retire a queixa contra Centavinho. Porém, a mãe diz que jamais vai fazer isto, e que quer mais que ele apodreça na cadeia. Nos corredores da prisão, Damião avisa a Esmeralda que, se o rapaz for condenado, ele nunca mais vai ver a luz do sol. Na mansão, chorando muito, Virgínia avisa que não vai deixar Lorena fazer com ela o que fez com Paulo, e que ela nunca soube ser uma boa mãe, por isso vai ter que enfrentar as consequências. Mas Lorena não deixa barato, e diz pra filha: pode até ser, mas você vai ter que viver com as consequências de que este morto de fome está apodrecendo na cadeia, dia após dia por sua culpa. Virgínia tenta mostrar à mãe que não vai mais aceitar as humilhações dela, mas a mulher resolve ser sarcástica. Porém, Virgínia não está de brincadeira e manda a mãe rezar a Deus quando ficar totalmente sozinha, pois os filhos ela já perdeu. A moça está indo embora de casa chorando, mas a mãe não para de amaldiçoar a filha. Paulo chega bem na hora e revoltado, diz que ele vai proteger a irmã e grita: adivinha, mamãe, eu sou um dos novos amigos da Virgínia, outro infeliz que se apaixonou por uma pessoa humilde, e quero te dar os parabéns. Mais uma vez você levantou uma parede enorme entre mim e Esmeralda. Assim, pouco a pouco, você vai conseguir que seus filhos vivam na mesma solidão que você. Parabéns, mamãe. Parabéns pela persistência. Alguns minutos mais tarde, Paulo deixa a irmã na cadeia para ver Carlos. O rapaz se sente culpado pela situação, mas a mocinha diz que ama o rapaz e isto vai fortalecê-los. Carlos conta que o advogado avisou que ele poderá ser transferido ao presídio a qualquer momento e pede que ela não fique sozinha no barraco, pois é muito perigoso. Ele faz a garota prometer que vai ficar com Esmeralda. Neste meio tempo, Jacira leva Paulinho para visitar Fernando. Ele reclama porque não sabia que Letícia teria alta naquele dia. Silencioso descobre que a moça chamou o italiano, que acaba chegando no barraco da moça, insistindo em casar com a garota. Mais uma vez, o homem joga tudo na cara da gata e fala mal de Paulo, mas a moça não gosta nada. E na mansão dos Cruz, Damião, que está muito nervoso, conta que Centavinho vai ser levado a julgamento para receber sua ordem de prisão. Na entrada do presídio, Virgínia e Omar estão esperando pelo rapaz que está sendo recolhido. A moça não se conforma, e o motorista tenta acalmar a menina, que está desesperada. Enquanto isso, Augusto chega em casa, e Lorena o recebe com um sorriso. Mas o marido não está a fim de papo, e diz que precisa trabalhar com Mariano na sua defesa. No lixão, Paulo chega para visitar Esmeralda. Os dois discutem novamente. Ele jura que não entregou o Centavinho. Ela também pede desculpas e diz que foi injusta com ele, mas os pais do rapaz deveriam entender que o único pecado de Carlos foi amar Virgínia. Paulo lembra que o mesmo aconteceu com os dois, que acabam se beijando apaixonadamente. Neste meio tempo, o julgamento de Centavinho está rolando. Damião defende Carlos e pede fiança para que o rapaz fique em liberdade provisória até o julgamento, porém, por se tratar de um sequestro de uma menor de idade, foi negada a fiança. Trancafiado numa cela com mais de 20 camaradas, Centavinho começa a se dar conta da dura realidade que lhe espera.